Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, os meus comentários pós-jogo, aqui na Arena MRV, que é a casa do rival, é a casa do Atlético e onde aconteceu mais um super clássico na atual temporada e nesta 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha aqui, placar final, Cruzeiro 1, Atlético 1, ou Atlético 1, Cruzeiro 1. Como queiram. Mas eu considero um ponto valioso, sim, pelas circunstâncias. Eu falo em nome dos supermercados BH Maior com você, Multimarcas Consórcios e os demais parceiros que aqui estão no rodapé dinâmico do nosso canal A Voz Celeste. E o título aqui dos meus comentários, ponto valioso. Mas KJ merece punição. Expulsão poderia, no meu modo de ver, ter sido evitada. Eu já comentava essa preocupação, porque no primeiro tempo estava muito pilhado o menino Caio Jorge, o artilheiro deste Campeonato Brasileiro, que não marca em termos de brasileiro há quase 2 meses. Marcou até no Atlético Copa do Brasil. Já há um bom tempo não vem regulando como antes. E o Cruzeiro também não vem regulando como antes. Não tem feito apresentações convincentes. Assim como não foi bem contra o Ceará, não foi bem contra o Santos, não foi bem principalmente contra o Vasco da Gama e principalmente diante do Sport. Hoje o Cruzeiro inexistiu no primeiro tempo, no 11 contra 11. Foi um Cruzeiro diferente do habitual, daquele time ousado, daquele time determinado, daquele time jogando com tesão, com vontade, partindo para cima, se impondo e com autoridade diante dos adversários. Porque eu reputo, e antes do jogo dizia isso, eu, melhor dizendo, reputava o Cruzeiro como grande favorito, e a maioria também. O Cruzeiro como grande favorito desse superclássico. Por quê? Mais time, no 11 contra 11. Em valores individuais. Sabe? Se você pegar individualmente cada jogador, claro que o time do Cruzeiro é superior. É melhor. Mas o Cruzeiro não fez acontecer em campo aquilo que eu esperava e a maioria esperava, essa supremacia, confirmar esse favoritismo. Então o Cruzeiro fez um primeiro tempo irreconhecível, longe do futebol que poderia e deveria ter apresentado. E me veio a expectativa de que no segundo tempo a coisa seria diferente. E tanto parecia que seria diferente que já veio o gol aos 3 minutos marcado pelo Matheus Pereira, num erro de recuo de bola aí de um jogador atleticano, a bola ficando para o Caio Jorge e ele, como um verdadeiro garçom, servindo na bandeja para o Matheus Pereira completar para o fundo das redes. E que foi o melhor jogador em campo e que acabou no final até sendo substituído pelo Gabigol. Então no intervalo eu já falei dessa minha preocupação. Olha, o Caio Jorge tá esquisito, pode ser expulso, tá pilhado. Eu acho que esse é o termo certo. No intervalo eu até nem usei essa definição não utilizei dessa definição, o pilhado. Mas estava pilhado. E eu esperava que a expulsão fosse em lance de expulsão com algum defensor do Atlético. Mas ela veio numa irresponsabilidade. Ah, se critica a arbitragem, foi mal, não foi escanteio e que o Cruzeiro tinha que reclamar. O Cruzeiro tinha que reclamar quando se definiu que a arbitragem seria mineira. Sabe? O Cruzeiro contratou um profissional que foi um dos maiores árbitros para muitos do futebol brasileiro. E que está lá para orientar o Caio Jorge, para orientar o elenco, todos os jogadores, de que existem câmeras, de que existe VAR, de que o jogador não pode ter esse tipo de atitude e fazer o gesto que ele fez de roubo. De roubo. Não ia dar em outra que não fosse a expulsão. Então, uma infantilidade e, acima de tudo, uma irresponsabilidade. Aqui a energia caiu tudo praticamente, né? Mas aqui, uma irresponsabilidade. Tamanho do seu Caio Jorge. Se a arbitragem errou ou não, se tem críticas em relação à arbitragem, eu até acho que nesse quesito de disciplina,
Eu não vi o árbitro se deixando levar, não. Se deixar levar pela pressão, não. Ele procurou se impor na pressão, seja do Atlético jogando em casa e de jogadores do Cruzeiro. Sabe? Ele não se deixou levar por esse tipo de pressão, não. Agora, se houve o erro, foi o erro do lance lá que acabou depois originando o gol. Isso eu nem entro no mérito da questão, porque a nossa arbitragem está tão ruim, a arbitragem do modo geral do futebol brasileiro, poucos se salvam. Mas como o Cruzeiro não reclamou antes, tá aí. Foi o árbitro que apitou, Paulo César Novelli. Mas aqui, aliás, me ajuda aí, o Paulo César Zanovelli é o nome do árbitro. O que mais que eu ia dizer? Caio Jorge expulso aos 8 minutos. Menino, você merece puxão de orelha, hein? Não pode fazer isso, não. Muita irresponsabilidade. Mas, mister, você poderia ter evitado essa expulsão do Caio Jorge. Vendo que ele estava diferente hoje. Você poderia ter feito a substituição. Você poderia ter colocado o Gabigol na vaga dele. E com isso, o Cruzeiro não teria sofrido tanto como sofreu com o volume de jogo do Atlético, é que o Atlético não tem qualidade, não teve competência para fazer o gol e fazer a vitória. Por isso que eu considero o ponto valioso esse empate aqui na casa do rival. Escanteio fantasma? Escanteio fantasma, vai ficar a reclamação, fazer o quê? Fazer o quê? Não é verdade? A arbitragem tem errado tanto. Se errou, tá aí, não tem como voltar atrás. E o resultado decretado. Mas um resultado que o Cruzeiro tem que levar em consideração pelas circunstâncias. E esse ponto é importante para aquilo que de fato e realmente o Cruzeiro está brigando, que é a vaga para a Libertadores. Ainda mais que o Palmeiras disparou e o Flamengo está aí. Então não há o que se discutir em relação a isso. Hoje o Cruzeiro não estava inspirado. Hoje o Cruzeiro não estava determinado, não estava concentrado, não estava com tesão. Hoje o Cruzeiro ficou devendo. E sei que não é de hoje, que sofreu uma queda de produção. Mas aí já achar que o time é ruim, que o Leonardo Jardim não vale nada, então que se fique com o Fernando Diniz, que bata palmas aí para outros treinadores que o antecederam. Pelo amor de Deus. Ele é teimoso, ele demora a substituir, ele demora... Aí tudo bem, vamos aceitar esse tipo de crítica. Agora já começar a criticar o treinador e o resultado de hoje e o Cruzeiro em termos de tabela, pelo amor de Deus, até parece que a gente está ali no bloco intermediário. Mas longe disso, eu vou levar em consideração sim esse ponto valioso, esse empate aqui na casa do rival. Se não tivesse sido expulso o Caio Jorge, poderia ter sido diferente. O Cruzeiro poderia ter resgatado o seu futebol e sido diferente na etapa complementar. Mas o garoto foi expulso e vai merecer, sim, um puxão de orelha. E mais do que isso, de preferência uma punição. E cuidado com a CBF, hein? Cuidado com a CBF. O garoto poderá levar um gancho aí, né? Porque esse tipo de gesto, roubo, isso aí é o quê? É uma ofensa, né? Não deixa de ser uma agressão, um desrespeito à regra. Não é isso? Vamos lá. Meus comentários, você coloca o seu ponto de vista aí. Lembrando que o gol aos 3 minutos, Matheus Pereira, aos 5, o gol de empate do Atlético. Mas poderia ter sido pior. Não é fácil você jogar com um a menos, praticamente quase que todo o segundo tempo, como jogou o time do Cruzeiro. E fica a obrigação do Cruzeiro voltar a apresentar um futebol convincente já no sábado, diante do Fortaleza, no Mineirão. Muito bem.